Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8, diz assim: Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. Hoje nós damos continuidade à palavra que iniciamos no domingo anterior acerca da sabedoria. Os irmãos talvez se lembrem que nós fizemos uma definição de sabedoria como sendo a capacidade de viver da maneira de Deus, a capacidade de viver a vida da maneira de Deus, segundo a orientação e o padrão de Deus. Tiago, ele estava dizendo para a sua igreja, suas ovelhas, para a igreja do Senhor a qual ele pastoreava, que a provação, por exemplo, que é comum no mundo, viver com tristeza, com murmuração, com reclamação, o cristão que tem sabedoria vive com alegria. Assim, a palavra de Deus, ela dá orientação acerca de várias coisas, sobre como nós devemos viver e nos comportar. Por exemplo, a Bíblia diz: não vivam ansiosos. É muito comum para o mundo, para aquela pessoa que não tem Cristo em sua vida, viver ansioso. Mas para o cristão que recebeu a sabedoria de Deus e que vive da maneira de Deus, ele não viverá ansioso. Por isso, nós falamos que a sabedoria é a capacidade de viver a vida da maneira de Deus, segundo o padrão de Deus. Mas hoje eu quero avançar um pouco mais com você e dizer também que a sabedoria é a capacidade dada por Deus para nós fazermos boas escolhas. Quando Salomão orou a Deus, ele iria assumir o reino de Israel. Davi, seu pai, havia lhe deixado esse legado. Davi, que havia sido um grande rei, se tornado um paradigma para a nação de Israel, como sendo um dos maiores reis que a nação tinha tido. E quando Salomão, então, soube do grande desafio que ele tinha, de assumir a cadeira do seu pai, para reinar sobre o povo de Deus, o povo de Israel, ele sabia que não seria uma tarefa fácil. Ele sabia que era muito grande o desafio. Porque uma coisa é você suceder um líder que não era carismático, um líder cuja aprovação popular foi ruim, um líder que maltratou o povo, que tomou decisões erradas, e de repente você substitui esse mau líder. O desafio não é tão grande, basta fazer diferente, um pouquinho diferente do que aquele líder fez, você se tornará melhor do que ele. Mas quando você tem a tarefa de substituir, seja numa igreja, numa empresa e num reino, um líder carismático, que teve mais de 90% de aprovação popular, e que sempre brilhou em sua gestão, tomou boas decisões, a tarefa não é fácil. Por isso, Josué tremeu quando ele foi substituir o grande e poderoso líder Moisés. Lá em Josué capítulo 1, verso 8, foi necessário que Deus viesse pessoalmente falar com Josué para animá-lo. Não te mandei eu? Levanta, tem bom ânimo, eu serei com você como fui com meu servo Moisés. Tenha bom ânimo. Ele estava desanimado. E Salomão, substituindo o rei Davi, o grande rei Davi, ele também ficou com medo. Então ele orou ao Deus do seu pai, ele orou ao seu Deus, e Deus em sonhos apareceu a Salomão e lhe fez um desafio, lhe fez uma proposta: peça-me o que você quiser que eu te farei.
Eu fico pensando, se nós tivéssemos a oportunidade, primeiramente, de ter o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, aparecendo para nós e falando: peça-me o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria? A morte do seu marido? A morte dos seus inimigos? Os números sorteados da Mega Sena, 200 milhões? O que você pediria? Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Deus ficou tão satisfeito com Salomão que lhe prometeu dar sabedoria, lhe prometeu dar riquezas e lhe prometeu um reinado de paz. Davi, durante todo o seu reinado, teve que lutar para conquistar, teve que lutar para defender o seu reino. E Deus prometeu a Salomão que o reinado de Salomão seria um reinado de paz, onde ele faria acordos, tomaria decisões importantes e faria acordos com os reinos ao redor de Israel, e ele não precisaria usar a espada e a força, apenas a sabedoria. Por que a sabedoria é a capacidade de Deus para fazer boas escolhas? Porque antes de começar a reinar externamente, Salomão precisou passar por um teste interno no seu reino. De repente, ele que tinha o poder executivo, legislativo e judiciário, os três poderes em uma só pessoa, por isso o rei era chamado Todo-Poderoso, porque ele detinha os três poderes, diferente de hoje, né? Que os poderes são separados, cada líder assume um dos poderes da nossa república. No reino era diferente. O rei era o Todo-Poderoso. Ele fazia as leis. Ele julgava as leis, ou os seus súditos, de acordo com as leis que ele havia feito. E ele também gerenciava ou administrava o reino. E um dia Salomão estava no seu trono, e um dos trabalhos que o rei tinha era de tomar decisões, ou de julgar as causas dos seus súditos. E hoje é dia das mães, e esta palavra, ela vem exatamente neste dia para mostrar que duas mães se apresentaram diante do rei, disputando um filho. E diante do rei, as duas mães diziam ser mãe daquele menino, e queria que ele tomasse uma decisão e declarasse qual das duas era a mãe. Meu irmão, naquele tempo não tinha o DNA. Não era possível, por outros meios investigativos, ou por exame de sangue, ou por outras formas, chegar-se à conclusão de qual das duas era a mãe. Era necessário sabedoria para julgar, para tomar a decisão. E o rei poderia tomar uma decisão errada e dar o filho para a mãe errada, e cometer uma injustiça. Então, a sabedoria que Deus havia dado para Salomão foi a capacidade que ele teve de tomar boas decisões. Salomão, então, naquela situação, chamou um dos seus soldados e disse: pega a sua espada, já que as duas mulheres estão disputando o mesmo filho, pega a sua espada, parta essa criança ao meio, dá metade para um, metade para outra, e ambas ficarão satisfeitas. A mãe falsa, a fake news da mãe, fake news mãe, fake mãe, a fake mãe, a mãe falsa, ficou satisfeita, sorridente, e disse: muito bem, rei, é isso mesmo, parte ele no meio, metade para mim, metade para outra. E a outra mãe, a mãe verdadeira, ela ficou triste e pediu ao rei: por favor, eu prefiro o meu filho vivo inteiro na mão da mãe errada, do que ter metade do meu filho morto.
naquele momento, por meio de uma sábia decisão, o rei observou que a verdadeira mãe se revelou. Então ele tomou uma decisão sábia e justa: entregue o menino para a verdadeira mãe. Ele acertou na sua decisão, porque sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para viver da maneira dele. Amém? Amém. Mas sabedoria é também a capacidade dada por Deus para que nós façamos boas escolhas, escolhas acertadas. Se eu, na minha vida, tenho tomado escolhas erradas, se eu, observando e analisando o meu coração e a minha história, eu descubro que eu já tomei decisões erradas, ou que ainda hoje eu tenho dificuldade de tomar decisões, é porque está me faltando sabedoria. É necessário que a igreja do Senhor, muitas vezes a igreja tem que escolher o seu pastor, não é? Sim ou não? Sim. Por vezes a igreja tem que escolher o seu pastor. Por vezes a igreja do Senhor tem que tomar sérias decisões acerca de um irmão que pecou, por exemplo, e precisa ser disciplinado. Na nossa casa, nós temos que tomar decisões acerca dos nossos filhos. Temos que decidir acerca do nosso futuro, com quem casar, com quem não casar. Qual caminho eu devo escolher nos meus estudos? Devo ser advogado, engenheiro, médico? Meu irmão, a vida exige de nós escolhas. Sim ou não? Sim. Sim. Como eu posso escolher se eu vou para a direita ou para a esquerda? Ora, a pessoa que não tem Cristo, ela escolhe qualquer caminho. A pessoa que tem Cristo também pode escolher qualquer caminho. Mas a pessoa que tem Cristo tem a opção de pedir a Ele sabedoria para escolher o caminho correto. Amém? Amém. Então, sabedoria, essa sabedoria a qual Tiago está dizendo, se você não tem, peça a Deus. Ela não é adquirida no livro, ela não é adquirida na escola, ela vem de Deus. E ela nos capacita a viver do jeito de Deus, mas ela também nos capacita a fazer boas escolhas. Amém? Amém. Todos nós precisamos de sabedoria para escolher bem, para tomar boas decisões. Meu irmão, no nosso lar, nós falhamos, fracassamos muitas vezes, porque temos feito más escolhas. E fazemos más escolhas porque nos falta a sabedoria que vem de Deus. Amém. Na igreja do Senhor, a igreja local, muitas vezes faz más escolhas. Escolhe mal, porque faltou para esses irmãos, para esta igreja, a sabedoria que vem de Deus. Mas eu quero falar mais uma segunda coisa, que a sabedoria também não é só a capacidade de viver da maneira de Deus, não é só a capacidade de fazer boas escolhas, é também a capacidade dada por Deus para fazer boas escolhas e escolhas justas. Porque se Salomão tivesse feito uma escolha e dito, dá para qualquer uma delas, ele poderia dar o filho para a mãe errada, e desta forma ele faria a mãe verdadeira pensar: no fim a justiça não vale a pena, no fim tudo é uma questão aleatória, no fim o mal prevalece, não vale a pena ser correto, não vale a pena fazer o bem, porque no final a justiça não prevalece. É como um pai que tem dois filhos e um deles faz algo que desagrada ao seu pai, ele lhe desobedece, e o pai então chama os dois filhos e pergunta: quem fez aquele fato errado? Quem me desobedeceu? E nenhum dos dois assume a culpa, todos os dois se declaram inocentes, e aquele pai então toma uma decisão de disciplinar os dois filhos, pega os dois e dá-lhe uma coça, dá-lhe um couro. O filho que fez a coisa errada, que desobedeceu ao pai,
ele vai sim ser punido. Mas no seu coração ele dirá assim: eu fui, mas não fui sozinho. O filho que não fez, que falou a verdade, ele vai pensar assim: poxa vida, nessa casa não vale a pena falar a verdade, porque no final das contas a gente apanha do mesmo jeito. Você então estará incentivando aquele que falou a verdade, aquele que foi correto, a ir para o caminho mau, para o caminho injusto, para o caminho da mentira. Se você tiver sabedoria, você vai punir com correção o filho que, além de ter te desobedecido, ter feito algo que você não queria que ele fizesse, agora ainda estava mentindo para você. Você ia punir ele ou discipliná-lo com correção, com justiça. E o outro que falou a verdade seria elogiado e premiado. E na sua casa, aquelas pessoas entenderiam que aqui a justiça prevalece. Amém? Quando a justiça não prevalece em algum lugar, quando a justiça não prevalece em alguma situação, falta sabedoria. Por isso, Tiago está dizendo e incentivando a igreja do Senhor: se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Porque você não vai adquirir na escola. As pessoas não poderão te ensinar como ser um sábio, mas Deus poderá te dar sabedoria. Amém? Amém. Que significa a capacidade para viver a vida da maneira de Deus. Que significa a capacidade de fazer boas escolhas. Que significa a capacidade de fazer escolhas justas e acertadas. Por isso, lá em Provérbios 3,13, Salomão vai dizer assim: que somente quem é sábio pode ser feliz. Amém. Porque sendo sábio, eu sei que eu poderei fazer boas escolhas, não vou ficar amargando com tristeza as escolhas erradas que eu fiz. Porque sendo sábio, eu terei o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu tenho temor ao Senhor, ao invés de tomar decisões de acordo com o meu coração, com o meu sentimento, com a minha razão, de acordo com os padrões sociais do mundo, eu vou tomar decisões de acordo com a eterna e sábia palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra diz, por exemplo, para as mulheres: sejam submissas aos seus maridos. Essa é uma palavra dura para as mulheres nesses tempos modernos. Porque a mulher que não tem a Cristo, que não tem o temor do Senhor, não vai querer viver assim. Mas a mulher sábia que edifica a sua casa, ela vai viver de acordo com o padrão de Deus. A palavra do Senhor diz: maridos, amem as suas mulheres. O homem sem Cristo, ou que tem Cristo, mas não tem o temor do Senhor, ele vai viver do jeito que ele acha que tem que ser vivido. Ele é um machão. Ele vai viver de acordo com os padrões sociais. Mas o homem que tem Cristo e tem a sabedoria, vai viver de acordo com as orientações do Senhor. Amém? Não se embriaguem com vinho, em que há dissolução e contenda. Encha-se do Espírito Santo. Não viva na mentira. Não vive defraudando o seu irmão. Não fale mal uns dos outros. Ora, essas são as orientações do Senhor para nós e tantas outras que existem. E que muitas vezes nós vivemos a vida diferente do padrão que Deus estabeleceu. É porque está nos faltando sabedoria. Então a sabedoria vai nos capacitar a viver de acordo com os padrões de Deus e não de acordo com a minha vontade, com o meu querer, com a minha razão, com a forma que eu acho que tem que ser vivida, ou de acordo com os padrões sociais do nosso tempo, mas de acordo com os padrões eternos de Deus. Além disso, se eu vivo a vida da maneira de Deus, eu farei boas escolhas. Eu terei escolhido bem o meu cônjuge. Eu saberei disciplinar bem os meus filhos com justiça. Eu saberei escolher
Qual vai ser a minha profissão? Quais os dons e talentos que Deus me deu? Qual profissão eu devo seguir para ser o melhor profissional? Na igreja do Senhor, as decisões a serem tomadas serão decisões acertadas. E mais do que isso, quando nós recebemos essa sabedoria que vem de Deus e precisamos, a justiça sempre prevalece, amém? Amém. Então, quando nós estamos falando de um mundo injusto, quando nós estamos falando de pessoas injustas, de pais injustos, de líderes injustos, de um judiciário injusto, que comete injustiças, nós estamos falando de pessoas que não têm sabedoria. Mas aqui está o desafio de Tiago para mim e para você, em nome de Jesus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar.